O que a Bíblia não contou sobre Ismael, o filho esquecido que Deus abençoou fora da promessa. Você já parou para se perguntar por que Deus escolhe abençoar quem o mundo chama de esquecido? Por vezes, a promessa parece distante e o coração se pergunta se o céu ainda está ouvindo. Mas e se o silêncio de Deus for, na verdade, o início de um plano escondido desde a eternidade? Hoje você vai descobrir o mistério que a Bíblia não contou sobre Ismael, o filho rejeitado pelos homens, mas lembrado por Deus. Porque talvez o que você esteja passando agora não seja o fim da promessa, e sim o lugar onde a misericórdia começa a agir em silêncio, preparando o que ainda não foi revelado. Eu também já questionei o silêncio de Deus e encontrei respostas onde menos esperava, nas histórias esquecidas da Escritura, onde a graça age fora do roteiro humano. Anos de estudo e fé me mostraram que a voz de Deus muitas vezes fala por meio daqueles que o mundo decidiu não ouvir. E Ismael é uma dessas vozes. Fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você entende a rejeição, a promessa e o propósito de Deus. O que está prestes a ser revelado pode transformar a maneira como você vê o agir divino naquilo que parecia esquecido. Abraão ouviu a voz de Deus em um tempo em que acreditar parecia impossível. A promessa era clara, mas desafiava toda a lógica. Ele seria pai de uma grande nação, ainda que os anos já tivessem levado suas forças e a velhice tivesse apagado a esperança de um herdeiro. Sara, sua esposa, olhava para o próprio corpo e via apenas o limite. O ventre estéril parecia contradizer o que Deus havia dito. Quantas vezes a fé é provada assim, entre o que Deus promete e o que os olhos conseguem ver? O tempo passou, o silêncio do céu se alongou, e o coração humano começou a buscar respostas com as próprias mãos. Foi nesse momento que Sara decidiu intervir. Segundo o costume de sua época, ela ofereceu a Abraão sua serva egípcia, Agar, para que por meio dela o filho prometido viesse ao mundo. Era o plano humano tentando completar o propósito divino. E foi ali que o conflito começou. Agar concebeu e logo sentiu o peso do orgulho. Passou a olhar Sara com desprezo, como se agora ela fosse a escolhida. Sara, ferida e humilhada, reagiu com dureza. Abraão, dividido, silenciou diante da tensão que crescia dentro da própria casa. O ambiente de bênção se transformou em um campo de disputa. O lar que deveria ser o berço da promessa, agora abrigava ressentimentos, olhares amargos e silêncios cheios de dor. Ismael nasceu nesse cenário. Um menino inocente carregando a marca do impasse entre a fé e a pressa, entre a confiança e o controle. Ele não pediu para vir ao mundo, mas sua existência se tornaria o símbolo de um dos maiores paradoxos espirituais da história. Deus havia prometido um filho, mas o homem decidiu criar o seu próprio caminho até a promessa. Ismael cresceu sob o olhar de um pai amoroso e de uma mãe que se via constantemente ameaçada. Para Abraão, ele era seu filho, seu sangue, o cumprimento parcial do que esperava há décadas. Para Sara, era um lembrete doloroso do erro de ter tentado apressar Deus. E para Agar, Ismael era a prova viva de que o impossível podia acontecer, mesmo que o preço fosse alto. No coração dessa família, amor e rivalidade caminhavam lado a lado. O silêncio de Deus, que antes parecia ausência, era na verdade um ensaio para a próxima revelação. O Criador observava tudo, sem se apressar, porque o tempo dele nunca erra o relógio da promessa. Com o passar dos anos, a fé de Abraão foi amadurecendo. Ele começou a perceber que obedecer era mais importante do que entender. Quando Deus o chamou novamente, já com quase 100 anos, a voz do céu soou com a mesma força de antes. Sara daria à luz o verdadeiro herdeiro. Era como se o tempo tivesse voltado apenas para mostrar que o plano humano não substitui a vontade divina. A promessa estava viva, e Deus cumpriria o que dissera, não por esforço, mas por graça. E ainda assim, mesmo quando o foco divino se voltava para Isaque, Deus não esqueceu Ismael. A história que começara com o erro humano seria transformada por compaixão. Esse primeiro capítulo da vida de Ismael revela um padrão espiritual que atravessa séculos.
Quantas vezes o ser humano, cansado de esperar, cria atalhos para chegar mais rápido à promessa? A ansiedade em ver resultados faz com que muitos confundam movimento com direção. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Eles se moveram, mas saíram da rota da confiança. Mesmo assim, Deus não desistiu deles. Isso mostra que o erro não tem poder para cancelar o propósito, apenas adia o aprendizado. O nascimento de Ismael não foi uma falha da promessa. Foi uma lição sobre paciência, fé e soberania divina. Deus estava ensinando a Abraão que promessas não se cumprem pela força das mãos, mas pela fidelidade de quem as fez. Dentro dessa casa dividida, cada um carregava uma dor. Sara, o peso da culpa e do ciúme. Agar, a solidão de ser estrangeira e serva. Abraão, o conflito entre o amor de pai e o dever de crente. E no meio disso tudo, Ismael, o filho que nasceu do improvável. Mas ainda que a origem de sua história fosse turbulenta, Deus já o observava com propósito. A promessa que viria por Isaque não anularia a bênção que alcançaria Ismael, porque quando Deus decide abençoar, ele não se limita às regras humanas. Ele vê o coração, ouve o choro e transforma o deserto em lugar de encontro. Cada lágrima dessa família seria usada para revelar algo muito maior, a fidelidade de um Deus que não esquece ninguém. Abraão aprenderia da forma mais profunda que não existe fé verdadeira sem espera e que promessas apressadas produzem dores desnecessárias. Mas também aprenderia que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro cometido no caminho. Deus não cancelou o menino, não o descartou como fruto de uma decisão precipitada. Pelo contrário, o abençoou e prometeu que dele também viria uma grande nação. O Deus da promessa é também o Deus da compaixão. O mesmo que cumpre sua palavra com Isaque é o que estende sua mão para Ismael. Isso muda tudo, porque mostra que mesmo quando não somos o centro da aliança, ainda estamos no alcance da graça. Assim nasceu a tensão entre o que o homem planeja e o que Deus determina. Ismael se tornou o símbolo da pressa humana, mas também da paciência divina. Um lembrete eterno de que Deus não se apressa, mas também não se esquece. Sua história começa como uma interferência e termina como uma revelação. Porque quando Deus promete algo, nem o tempo, nem o erro, nem o desvio podem impedir o cumprimento de sua vontade. Ele não é refém da cronologia humana, mas o autor soberano de cada detalhe. E é nesse cenário que o plano divino se revela, no contraste entre o que o homem precipita e o que Deus, com perfeição, decide cumprir no momento exato. Agar nunca imaginou que sua vida seria parte de uma promessa tão grande. Era apenas uma serva, invisível entre tendas e tarefas, até que foi escolhida como instrumento do plano humano de Sara e Abraão. Carregava dentro de si o filho do patriarca, mas também o peso do ressentimento e da rejeição. Desde o momento em que concebeu Ismael, a casa de Abraão nunca mais foi a mesma. O silêncio entre as mulheres se transformou em guerra, e o olhar de Sara, antes cheio de esperança, tornou-se amargo. Agar passou de serva obediente a mulher desprezada. Quando a dor se tornou insuportável, fugiu para o deserto, levando no ventre o menino que mudaria sua história. Foi ali, no deserto, que Deus a encontrou. E esse encontro foi mais do que um momento de consolo, foi uma revelação. O anjo do Senhor apareceu e falou diretamente com ela, chamando-a pelo nome. Algo raro nas Escrituras. Ele não falou com uma princesa nem com um profeta, mas com uma serva, uma mulher fugida e grávida, sozinha, em meio à areia e ao medo. E foi nessa solidão que a graça encontrou voz. O anjo lhe disse: "O Senhor ouviu a tua aflição", e ordenou que voltasse, porque havia um propósito escondido em meio à dor. Aquele menino, fruto de um erro humano, não era um erro para Deus. Seria chamado de Ismael. Deus ouve. O nome do menino se tornaria uma profecia viva sobre o caráter divino. Naquele instante, Agar compreendeu algo que poucos entenderam. Deus vê o invisível. Aquele que habita nas alturas também caminha pelas rotas de poeira e solidão. Quando ela voltou, não era mais a mesma mulher. Trazia dentro de si uma promessa silenciosa.
Ismael seria um sinal de que Deus escuta até os gritos que ninguém mais quer ouvir. Esse é o ponto em que o homem pensa que a história terminou, mas o céu está apenas começando a escrever. Porque Deus não apenas ouve, ele responde, e sua resposta sempre carrega misericórdia. Ismael cresceu ouvindo a voz do deserto. Aprendeu a sobreviver onde outros morreriam, a ser forte onde não havia abrigo. O menino que nasceu entre conflitos se tornou símbolo de resistência e sobrevivência. Mas o destino que o esperava ainda estava entrelaçado à casa que um dia o rejeitou. Quando Isaque nasceu, o lar de Abraão se dividiu novamente. O riso de um menino provocou a ira da outra. Sara viu em Ismael uma ameaça à herança do seu filho e exigiu que Agar fosse mandada embora. Abraão ficou dilacerado. Como um pai pode escolher entre dois filhos? Como obedecer a Deus quando o coração clama por misericórdia? Deus falou com Abraão novamente. Pediu que não temesse. Garantiu que Isaque seria o herdeiro da aliança, mas que Ismael também seria abençoado. O Senhor não nega cuidado aos que foram deixados de lado. E quando Agar partiu, levando o filho e um odre de água, parecia que tudo havia terminado. O sol queimava, a água acabou, e o desespero tomou conta. Agar colocou o menino sob uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Mas no auge da dor, Deus ouviu o choro do jovem. O céu se moveu pelo som de um coração aflito. E mais uma vez, o anjo do Senhor apareceu dizendo: Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde está. Agar levantou os olhos e viu um poço. A água que salvaria a vida de Ismael brotou no meio do deserto. Não foi apenas um milagre físico, foi um símbolo eterno de esperança. Porque Deus não apenas vê, Ele provê. O poço no deserto é a prova de que o socorro pode surgir onde parecia não haver saída. E aquele lugar se tornaria memória de fé, uma lembrança de que o silêncio divino nunca é ausência. Ele é o prelúdio da resposta. Com o passar dos anos, Ismael cresceu, se tornou arqueiro e habitou no deserto de Parã. Sua vida não seria marcada por palácios nem por glória visível, mas por um legado de resistência. Agar, agora mãe de um jovem forte, viu o propósito se cumprir aos poucos. Ismael, o filho rejeitado, se tornava o ancestral de 12 príncipes, número que espelhava as 12 tribos de Israel. A bênção de Deus sobre ele era inegável. Aquilo que começou em lágrimas terminou em promessa cumprida. O Deus que ouviu o choro da serva também escreveu o futuro do filho. O lado de Agar e Ismael é o lado da história que quase ninguém conta. O olhar humano se concentra em Abraão e Isaque, mas o olhar de Deus abrange também o que ficou à margem. Ele não esquece os que caminham fora da promessa, porque sua graça não tem fronteiras. Agar descobriu que o deserto pode ser um altar, e Ismael aprendeu que o abandono pode se tornar ponto de encontro com o Criador. Essa é a mensagem silenciosa que atravessa o tempo. Mesmo quando a história te coloca à parte, Deus continua te vendo. Mesmo quando o mundo te chama de erro, o céu te chama de propósito. Ismael não nasceu para ser apenas lembrado como o filho fora da aliança, mas como o sinal de que Deus é fiel também aos esquecidos. Seu nome carrega o testemunho de todos os que já se sentiram abandonados e ainda assim foram encontrados pela misericórdia. Deus o ouviu no deserto e ainda hoje ouve aqueles que clamam em silêncio. O menino que foi rejeitado pelo lar foi acolhido pelo Altíssimo. E desde então, sua história continua ecoando como um lembrete divino. A graça de Deus não segue fronteiras humanas. O nascimento de Isaque parecia encerrar o ciclo de espera na casa de Abraão, mas na verdade inaugurou uma nova divisão. Quando o filho da promessa veio ao mundo, a presença de Ismael começou a incomodar cada vez mais. O menino, agora adolescente, era um lembrete constante do tempo da dúvida, do erro humano tentando apressar o plano de Deus. Sara via em cada gesto de Ismael uma ameaça à herança de Isaque, e o amor natural de Abraão pelo primogênito apenas aumentava o conflito. O que antes era ciúme tornou-se rejeição, e a convivência entre os dois filhos tornou-se insustentável. Um dia,
Sara exigiu que Abraão mandasse embora Agar e o seu filho. O coração do patriarca se partiu. Como despedir-se do menino que ele havia ensinado a andar, a orar e a chamar Deus de Senhor? Mas a voz divina veio novamente, pedindo obediência e confiança. Deus garantiria cuidado e futuro também para Ismael. Agar partiu com o filho, levando apenas pão e um odre de água. O deserto de Berseba os recebeu com calor e silêncio. Quando a água acabou, o desespero tomou conta. Agar colocou o menino sob uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. O choro do filho e o pranto da mãe subiram juntos, e o céu respondeu. O anjo do Senhor apareceu outra vez, dizendo: Deus ouviu a voz do menino onde está. Essa frase é a essência da história. Deus não o ouviu quando chegou a um templo ou quando ergueu uma prece perfeita. Deus o ouviu onde ele estava, fraco, perdido e à beira da morte. É assim que a graça opera. Encontra o homem no exato ponto em que ele acredita ter sido esquecido. A água brotou. Um poço se abriu diante de Agar, e a vida recomeçou. Ismael bebeu, recobrou forças e aprendeu que o deserto pode ser lugar de revelação. O mesmo Deus que o viu chorar prometeu transformá-lo em uma grande nação. E essa palavra não voltou vazia. O menino cresceu, tornou-se arqueiro, e seu nome ecoou entre tribos e povos. A bênção que parecia reservada a Isaque também se derramou sobre ele, mostrando que o amor divino não conhece fronteiras. Ismael não foi apagado da história. Foi escrito em uma página diferente, mas com a mesma tinta da promessa. A narrativa de Ismael é a prova viva de que Deus trabalha também fora do centro da aliança. O céu não se limita às linhas traçadas pela religião, nem às expectativas humanas sobre quem deve ser abençoado. O Criador olha além das paredes do acampamento, além das fronteiras do sangue, e chama de filho aquele que o mundo chamou de esquecido. É impossível entender o coração de Deus sem olhar para Ismael, porque nele se revela a amplitude da misericórdia. Enquanto Isaque representa o cumprimento literal da promessa, Ismael simboliza o poder da compaixão divina que age mesmo onde não há mérito algum. A vida de Ismael ensina que o deserto não é o fim, mas o cenário onde a fé aprende a respirar sozinha. No silêncio das areias, o menino descobriu a presença de um Deus que não depende de templos para agir. Foi ali, longe de Abraão e de Sara, que ele começou a entender que ser ouvido por Deus é maior do que ser aceito pelos homens, e é por isso que seu nome carrega um testemunho eterno. Ismael, Deus ouve. Essa verdade atravessa os séculos para alcançar todos os que já se sentiram rejeitados, esquecidos ou fora da promessa. O mesmo Deus que ouviu o choro de um menino no deserto, ainda ouve os que clamam em meio ao silêncio de suas próprias secas espirituais. O contraste entre Isaque e Ismael nunca foi uma questão de amor, mas de propósito. Isaque representa o milagre do sobrenatural. Ismael, a redenção do erro. Em ambos, Deus mostrou aspectos diferentes de seu caráter. A história de um explica a do outro. O riso de Isaque nasce do pranto de Ismael, e a alegria da promessa floresce sobre o solo da misericórdia. É assim que a graça atua, une opostos, transforma falhas em caminhos e escreve redenção onde parecia haver apenas fracasso. Quando Agar e Ismael desapareceram no horizonte, Abraão acreditou que nunca mais os veria. No entanto, anos depois, os dois irmãos se encontraram novamente para sepultar o pai. Gênesis registra esse momento em silêncio, mas o simples fato de estarem lado a lado revela algo profundo. A promessa e a graça, o eleito e o esquecido, se reencontram diante da morte do patriarca para lembrar que o plano de Deus é sempre maior que as divisões humanas. A Bíblia não se detém em palavras, mas o gesto fala por si. A bênção que um dia foi motivo de separação tornou-se motivo de união. A jornada de Ismael, portanto, é mais do que uma narrativa antiga. É um espelho espiritual para todos os que já sentiram o peso da rejeição. Ele mostra que o deserto é lugar de voz, que o abandono pode ser altar e que Deus continua ouvindo os que clamam fora das paredes da promessa. Se há algo que sua vida prova,
é que nenhuma distância é grande demais para a misericórdia de Deus. E quando a história parece terminar em silêncio, é porque o céu está prestes a falar outra vez. Os anos passaram e o nome de Ismael começou a ecoar além do deserto. O menino que nasceu de um plano precipitado agora se tornava o patriarca de uma descendência numerosa. 12 filhos, 12 tribos, 12 nações. O número não era coincidência, era simetria divina. Assim como o filho da promessa, Isaque, geraria as 12 tribos de Israel, Ismael também daria origem a povos poderosos. A bênção de Deus havia se espalhado para além da tenda de Abraão, alcançando terras e gerações que ninguém imaginava. Era a prova de que a promessa de Deus nunca se limita à história principal. O céu não tem protagonistas únicos, tem planos que se cruzam e se completam, mesmo quando o homem não entende o motivo. Ismael se estabeleceu no deserto de Parã, um território árido e hostil, mas cheio de significado espiritual. O deserto sempre foi o lugar onde Deus transforma fraqueza em força, onde o silêncio ensina o som da fé. Lá, Ismael se tornou arqueiro, símbolo de precisão, resistência e disciplina. Ele aprendeu a sobreviver sem precisar de palácios. Aprendeu a ouvir a voz de Deus sem precisar de templos. A vida no deserto o moldou, e aquilo que parecia castigo se tornou treinamento. Deus o preparava para liderar, para prosperar e para deixar um legado que atravessaria civilizações. Os filhos de Ismael cresceram e se espalharam em direção ao Oriente, formando tribos nômades e poderosas. Seus descendentes se tornaram parte essencial da história humana. Muitos historiadores e tradições religiosas identificam nos filhos de Ismael as raízes do povo árabe. A promessa feita no deserto se cumpria diante dos olhos do mundo. Dele farei uma grande nação. O Deus de Abraão havia cumprido o que prometera, não apenas a Isaque, mas também a Ismael. Assim, o filho esquecido se tornava pai de povos que habitariam vastas regiões, influenciando culturas, línguas e reinos por milênios. Essa revelação traz uma verdade profunda. A bênção de Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. O Criador pode levantar uma nação onde todos veem apenas areia e solidão. Ismael não era o filho da aliança, mas sua descendência foi marcada por força e grandeza. E há uma sabedoria divina nisso. Enquanto Israel representava o povo da promessa, Ismael simbolizava a extensão da misericórdia. Um lembrete eterno de que Deus não é o Deus de poucos, mas de todos os que ele chama. Ao longo das gerações, a influência dos ismaelitas cruzou fronteiras. Eles se tornaram comerciantes, viajantes e guerreiros, espalhando suas tendas por terras que iam além do alcance de Israel. Viviam em movimento, como o vento que ninguém prende. E cada passo no deserto parecia repetir a mensagem que o anjo dissera à mãe de Ismael. Deus ouviu. Porque até nas regiões onde o nome do Senhor era esquecido, sua presença continuava ecoando. O sangue de Abraão corria neles e o sopro divino ainda os sustentava. A história oculta de Ismael é também a história de como Deus costura o destino da humanidade com fios invisíveis. Ele escreve capítulos inteiros em páginas que os homens ignoram. Enquanto o mundo celebrava o cumprimento da promessa em Isaque, o céu trabalhava silenciosamente em Ismael. Isso revela que o propósito de Deus é maior do que as categorias humanas de certo e errado, escolhido e esquecido. Há graça no que foi deixado de lado, há redenção no que foi rejeitado, e há continuidade naquilo que parecia fim. Séculos depois, a descendência de Ismael ainda seria lembrada. O Novo Testamento menciona seu nome em uma analogia poderosa feita por Paulo em Gálatas, para mostrar a diferença entre o nascimento segundo a carne e o nascimento segundo o Espírito. Mas mesmo ali, entre linhas teológicas e comparações, a essência de Ismael permanece, o filho que Deus ouviu. E talvez essa seja a maior mensagem de todas, porque no fim, não se trata de quem foi o escolhido, mas de quem permaneceu sensível à voz que vem do alto. O legado de Ismael também lança uma ponte espiritual entre povos e crenças. Ele simboliza a ligação entre o Oriente e o Ocidente,
entre a fé hebraica e as tradições que nasceram sob o mesmo céu. Sua história mostra que Deus não se limita a um território nem a uma linhagem específica. A bênção que começou em Abraão continua viva em todos os que buscam o Criador com coração sincero. A Bíblia encerra a história de Ismael dizendo que ele viveu 137 anos e foi reunido ao seu povo. Um fim sereno para uma vida marcada por exílios e revelações. Mas sua memória permanece como uma chama que não se apaga. Porque o Deus que o viu nascer fora da promessa foi o mesmo que o sustentou até o último dia. Ele não morreu esquecido, mas cumprindo tudo o que Deus havia dito. A história de Ismael é, na verdade, uma história sobre todos nós, sobre o que é ser ouvido quando o mundo se cala, sobre o que é ser lembrado quando ninguém mais acredita. O filho do deserto se tornou símbolo de uma fé que sobrevive sem garantias, que floresce onde não há solo fértil. E quando olhamos para ele, vemos refletida a própria natureza de Deus, justa, fiel, compassiva e infinitamente maior do que nossos limites. Ismael é o testemunho de que não existe linha fora do mapa divino. O que o homem chama de erro, Deus transforma em parte do plano. E a promessa que parecia ter um só caminho se desdobra em rios que alimentam toda a terra. Ainda hoje, os filhos de Ismael caminham pelo mundo como lembrança viva de que o céu continua ouvindo e que nenhum coração, por mais distante que pareça, está fora do alcance da voz que um dia falou no deserto. A história de Ismael carrega uma revelação que vai além da genealogia e do tempo. É um espelho espiritual para quem já sentiu o peso da rejeição, a solidão da espera e o silêncio de Deus. Ismael representa o coração que busca respostas em meio ao deserto, a alma que acredita estar fora da promessa, mas que, aos olhos de Deus, ainda é parte do propósito. O contraste entre Isaque e Ismael não é apenas histórico, é simbólico, é teológico, é humano. Um nasceu do cumprimento da fé, o outro nasceu da pressa do homem, e mesmo assim, ambos foram abraçados pela graça. Porque Deus não abençoa apenas o perfeito, Ele redime o quebrado. Ele transforma o que o homem chama de erro em testemunho vivo da sua misericórdia. O apóstolo Paulo, séculos depois, escreveria aos Gálatas sobre essa dualidade, explicando que Ismael simboliza o nascimento segundo a carne e Isaque, o nascimento segundo o Espírito. Mas o que muitos não percebem é que a mensagem ali não era de condenação. Era um lembrete de que tudo o que nasce sem esperar o tempo de Deus exige aprendizado, e mesmo assim, Deus não abandona o que nasce fora da promessa. Ismael é a personificação do amor que ultrapassa fronteiras, o lembrete de que a graça divina alcança até aqueles que não estavam no plano original. Quando Deus promete, Ele não promete apenas bênçãos, promete presença. E a presença dele esteve com Ismael desde o ventre, nas lágrimas da mãe, no poço no deserto, no arco em suas mãos e no olhar que atravessava o horizonte em busca de um lar. A trajetória de Ismael nos ensina que o verdadeiro milagre não é evitar o deserto, mas sobreviver a ele com fé. Porque o deserto não é castigo, é território de revelação. Lá, o homem descobre que o sustento vem do alto, que a voz de Deus é mais alta do que o som da sede e que o poço da provisão está mais perto do que imagina. Deus abençoou Ismael, mas também lhe deu um traço marcante. Seria um homem livre, de espírito indomável, vivendo diante de todos os seus irmãos. Essa liberdade, muitas vezes confundida com rebeldia, era na verdade símbolo da autonomia espiritual que nasceria de sua linhagem. Ismael não seria servo de ninguém, porque fora moldado diretamente pelo deserto e pela mão de Deus. E há algo profundamente belo nisso. A força que nasce da dor, a liberdade que surge da rejeição. O deserto o forjou, mas Deus o escolheu para mostrar que a vida pode florescer mesmo na areia quente, onde tudo parece morrer. O contraste com Isaque não diminui Ismael, o completa. Enquanto Isaque ensina sobre a fé que espera, Ismael ensina sobre a graça que alcança. Ambos revelam facetas de um Deus que é fiel e misericordioso ao mesmo tempo. E isso muda a forma como vemos a história. Deus não rejeitou Ismael,
Ele o separou para outro propósito. A promessa continuaria com Isaque, mas a bênção se espalharia através de Ismael. É assim que Deus trabalha. Multiplica sua bondade de formas que o homem não consegue prever. Essa revelação muda também a forma como entendemos a rejeição. Às vezes, o que chamamos de exclusão é, na verdade, uma nova rota do propósito. Ismael não estava sendo descartado, estava sendo direcionado. Deus não o expulsou para puni-lo, mas o levou ao deserto para prepará-lo. A solidão foi o cenário da instrução divina. Porque no deserto não há distrações, apenas o som do vento e a voz de Deus. E foi nesse silêncio que Ismael aprendeu a ouvir. Sua história nos convida a ver o deserto com outros olhos, não como o fim, mas como o início da revelação. Quando Deus diz que ouviu o menino onde estava, ele não está apenas narrando um fato, está revelando um princípio espiritual eterno. Deus não precisa que você esteja em um lugar ideal para agir. Ele te alcança onde você está. Essa é a essência da graça. Ele não espera você se corrigir para ouvir. Ele ouve para te corrigir. Ele não exige que você volte para o caminho antes de falar. Ele fala para que você volte. Foi assim com Ismael. E é assim ainda hoje com todos os que clamam em meio à dor. A bênção fora da promessa nos mostra que Deus continua agindo mesmo quando o homem se afasta do plano. Isso não significa que o erro se torna certo, mas que o amor de Deus é maior que a falha. A promessa pode ter uma rota, mas a graça tem alcance infinito. O nascimento de Ismael não anulou a aliança com Abraão, apenas ampliou o campo da misericórdia. Ele se tornou o símbolo da segunda chance, a prova viva de que Deus continua ouvindo até quem o mundo deixou de ouvir. Olhar para Ismael é enxergar um reflexo da nossa própria humanidade, marcada por falhas, escolhas apressadas e momentos de deserto. Mas também é ver o reflexo de um Deus que não desiste. Ele transforma lágrimas em legados, erros em caminhos e rejeição em destino. Ismael, o filho que nasceu fora da promessa, nos lembra que não existe fora para quem está dentro do alcance da graça. Porque mesmo quando o homem fecha a porta da casa, Deus abre um poço no deserto. A história de Ismael termina onde muitas outras apenas começam, no encontro entre a rejeição humana e a fidelidade divina. Ele viveu longos anos, formou sua descendência e cumpriu o que Deus havia prometido. E quando sua vida chegou ao fim, a Escritura o descreve com uma serenidade que só a paz pode oferecer. Morreu com 137 anos e foi reunido ao seu povo. Não há sinais de amargura, apenas a marca de quem encontrou seu propósito no meio do silêncio. Porque Ismael não foi um erro, foi uma lição viva sobre como Deus transforma as margens em centro e os esquecidos em testemunhas. A grande revelação espiritual dessa história está na forma como Deus conduz os rejeitados. Ismael nos mostra que não é preciso estar dentro da promessa para estar dentro do cuidado de Deus. A misericórdia do Senhor se estende além dos limites da aliança, alcançando o improvável, o esquecido, o que ninguém mais vê. Deus não o abençoou porque ele era o escolhido, mas porque ele é amor. Essa é a essência do Evangelho que atravessa os séculos, a graça que busca, a voz que chama, a presença que permanece. Ismael foi o eco de uma verdade eterna. Deus continua ouvindo, mesmo quando todos se calam. A vida de Ismael também revela que nem toda bênção é entregue no conforto. Às vezes, o milagre vem disfarçado de luta. O deserto que parecia maldição foi o lugar onde ele aprendeu a depender inteiramente de Deus. E é isso que o torna tão próximo de nós. Quantas vezes o deserto parece o fim, quando na verdade é o cenário da revelação. É ali que aprendemos a ouvir o som da providência, a enxergar o poço que sempre esteve perto, mas que só se revela àqueles que levantam os olhos. Ismael viveu essa experiência, e por isso seu nome se tornou uma profecia que ecoa até hoje. Deus ouve. Agar também teve sua história transformada. A mulher que fugiu em lágrimas se tornou testemunha da fidelidade divina. O mesmo Deus que lhe apareceu no caminho e prometeu vida a seu filho, a sustentou até o fim. A fé dela foi simples, mas profunda. Obedeceu e viu a promessa se cumprir. O deserto que um dia representou o medo,
se transformou em lar. O poço que salvou seu filho se tornou altar. E o menino que nasceu fora da aliança se tornou sinal de que Deus age com propósito, mesmo no aparente caos. Quando olhamos para Ismael e Isaque, não vemos apenas dois irmãos separados pela promessa. Vemos dois caminhos que se encontram no coração de Deus. Ambos revelam facetas do mesmo amor, um amor que promete e cumpre, mas também perdoa e restaura. O propósito divino não se divide, ele se expande. E essa expansão mostra que a misericórdia é o idioma mais profundo do céu. Ismael representa todos os que já foram deixados de lado, os que nunca se sentiram suficientes, os que acreditaram que Deus havia esquecido seus nomes. E ainda assim, Deus continua chamando cada um deles pelo nome, como chamou Agar, como ouviu Ismael, como vê cada um de nós. O legado de Ismael é mais do que um registro histórico. É uma mensagem espiritual que atravessa o tempo. Mostra que não existe esquecimento em Deus, apenas tempo de revelação. O que o homem chama de atraso, Deus chama de preparo. O que o mundo considera erro, o céu transforma em testemunho. A vida de Ismael nos ensina que a bênção não está apenas em receber o que foi prometido, mas em ser sustentado mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a essência da fé que sobrevive no deserto. A fé que não precisa de palco nem de aplauso, apenas da certeza de que Deus ainda ouve. Se você já se sentiu como Ismael, rejeitado, esquecido ou fora da promessa, lembre-se, Deus ouve. Ele ouviu o menino debaixo da árvore, ouviu a mãe em prantos, e ainda hoje ouve cada clamor silencioso que sobe do coração. Ele não muda. Sua voz ainda atravessa o deserto para chamar pelo nome os que acreditaram estar sozinhos. A história de Ismael termina em paz, porque foi escrita com propósito. E é esse mesmo propósito que Deus deseja escrever na sua vida. Um testemunho que mostre ao mundo que nenhuma rejeição é grande demais para impedir o amor de Deus de alcançar você. Se essa história tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe, porque talvez alguém ao seu redor esteja vivendo o próprio deserto e precise lembrar que o mesmo Deus que ouviu Ismael ainda está ouvindo. Escreva nos comentários: Deus ainda ouve os esquecidos. E continue aqui porque no próximo episódio você vai descobrir o mistério entre Isaque e Esaú e o segredo que Deus escondeu nessa rivalidade. Porque cada história na Bíblia, mesmo as que parecem menores, carrega dentro de si uma revelação eterna. E a de Ismael é uma das mais poderosas. A promessa pode ter limites, mas a graça, nunca. A história de Ismael nos conduz ao ponto mais profundo da revelação. A lição espiritual que atravessa gerações e fala diretamente ao coração humano. Quando olhamos para ele, não vemos apenas o filho de Abraão, mas o retrato de todos aqueles que já se sentiram fora do plano, esquecidos por Deus, deixados de lado pela vida. A jornada de Ismael é a prova de que o amor divino não se limita aos escolhidos. Ele alcança até os que caminham fora da aliança. E é justamente aí que a graça se revela com mais força. Deus não apenas o viu no deserto. Deus o sustentou, o abençoou e fez dele um testemunho eterno de que nenhuma distância é grande demais para a misericórdia. Ismael representa o momento em que o amor divino ultrapassa os limites humanos. Ele é o eco do perdão, o lembrete de que a promessa de Deus pode seguir rumos que o homem não compreende, mas que sempre terminam em bênção. O Senhor não mudou sua promessa a Abraão, apenas mostrou que a sua bondade era maior do que qualquer fronteira. Isaque herdaria a aliança, mas Ismael herdaria a graça. E a graça é o que sustenta os que caem, o que cura os que foram feridos e o que levanta os que acreditavam estar perdidos. Essa é a grande lição espiritual dessa história. Deus continua ouvindo, mesmo quando o homem acredita que o céu está em silêncio. Ismael também nos ensina sobre identidade. Ele não foi definido pelo erro que o trouxe ao mundo, mas pelo propósito que Deus lhe concedeu. O mundo o chamou de filho da escrava, mas Deus o chamou de príncipe do deserto. Essa diferença muda tudo. O que o homem usa para rotular, Deus usa para redimir.
Há uma força espiritual em compreender isso. Não importa como a história começa, o que importa é quem escreve o final. E quando é Deus quem escreve, nem o deserto é capaz de apagar o destino de quem ele escolhe alcançar. Essa história também expõe o contraste entre fé e ansiedade. Abraão e Sara tentaram ajudar Deus a cumprir sua promessa. Quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos empurrar o tempo, controlar o resultado, decidir por Deus o que ele já decidiu fazer. Mas o céu não opera sob pressa humana. A demora de Deus nunca é esquecimento, é preparação. E enquanto o homem cria atalhos, Deus continua fiel. Ismael nasceu do impulso, mas também nasceu sob o olhar de Deus. E foi esse olhar que o manteve vivo quando todos os recursos acabaram. É um lembrete para todos os que estão cansados. Se Deus prometeu cuidar, Ele cuidará, mesmo que o cenário ainda pareça deserto. O nome de Ismael é uma pregação em si. Deus ouve. 3 sílabas que resumem uma teologia inteira. Ele ouve o som que os outros ignoram, as orações que nunca foram ditas em voz alta, o pranto abafado de quem já não tem forças para pedir. Ele ouve onde o homem não escuta e responde quando o coração já desistiu de falar. Essa é a essência da fé. Não é acreditar quando se vê, é confiar quando tudo parece perdido. Ismael viveu o milagre do ouvir antes de viver o milagre da provisão. E talvez seja isso que Deus quer ensinar. Ele primeiro nos ouve, depois nos mostra o poço. Quando Deus abriu os olhos de Agar para ver a água, a fonte já estava ali o tempo todo. Ela apenas não havia enxergado. Isso revela um princípio profundo. Muitas vezes o milagre não está em Deus criar algo novo, mas em abrir nossos olhos para o que Ele já preparou. O poço representa a presença de Deus no meio da dor, e cada vez que alguém se sente sem saída, o céu repete a mesma ordem: levanta-te. Foi o que Deus disse a Agar. Levanta-te, porque ainda há caminho. Levanta-te, porque ainda há promessa. Levanta-te, porque a tua história não termina no deserto. Essa é a mensagem espiritual mais poderosa que a vida de Ismael nos deixa. Ismael nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os dispostos. Ele não busca quem nunca errou, mas quem ainda tem fé para continuar. O menino do deserto se tornou símbolo da fidelidade divina que resiste à falha humana. Ele mostra que Deus não se afasta de quem falha, ele se aproxima para transformar o erro em testemunho. E quando o mundo decide que alguém não merece a bênção, Deus escolhe exatamente essa pessoa para demonstrar sua bondade. Foi assim com Ismael e continua sendo assim com todos os que ainda acreditam, mesmo em meio à dor. A revelação final da história de Ismael é sobre herança espiritual. Ele não herdou a aliança, mas herdou o caráter de um Deus que nunca abandona. Sua descendência prosperou, seu nome permaneceu e sua história se tornou ponte entre povos, culturas e religiões. Ismael é lembrado não apenas na tradição bíblica, mas também na fé de nações que o reconhecem como antepassado. Isso mostra que o propósito de Deus sempre transborda. A promessa dada a Abraão não foi apenas para um povo, mas para toda a terra. E Ismael é o lembrete de que essa bênção é maior do que imaginamos. A vida de Ismael encerra-se como uma oração. Deus ouve. Ele ouviu no ventre, ouviu no deserto, ouviu na velhice, e ainda hoje continua ouvindo. Essa é a lição espiritual que atravessa séculos e fala ao coração de cada pessoa que já pensou estar fora da promessa. Não existe fora quando se trata da graça, porque Deus, o mesmo que ouviu Ismael, ainda ouve você. O silêncio pode durar, o deserto pode ser longo, mas o poço está lá, esperando o momento em que a fé levanta os olhos e enxerga. Se essa história falou com você, é porque há algo em Ismael que reflete a sua própria caminhada. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos fora da promessa, esquecidos, tentando entender o silêncio de Deus. Mas é nesse silêncio que ele mais trabalha. A jornada de Ismael não é apenas sobre um menino e um deserto, é sobre cada coração que já chorou sem resposta e descobriu depois de muito tempo que Deus nunca deixou de ouvir. O deserto
é o cenário da transformação, o altar onde a voz divina se manifesta de forma mais pura, e a história de Ismael é o lembrete de que o fim nunca é o fim quando Deus está envolvido. O propósito de Deus não é linear. Ele se desenha em caminhos que o homem não consegue compreender. Quando Agar pensou que tudo havia acabado, o anjo do Senhor apareceu e mostrou que ainda havia um poço. E o que isso significa espiritualmente? Que a providência de Deus sempre chega no tempo certo, nem antes nem depois, mas no exato momento em que o coração humano reconhece a própria limitação. Deus não age quando você ainda acredita que pode resolver sozinho. Ele age quando você entende que só Ele pode. E foi isso que aconteceu com Ismael. A morte parecia próxima, mas a promessa ainda respirava. A esperança ainda pulsava no coração de Deus. Essa é a revelação que atravessa os séculos. O mesmo Deus que ouviu Ismael continua ouvindo os que hoje clamam em meio ao deserto da alma. Não importa se o mundo te esqueceu, se as pessoas te rejeitaram, se a vida não seguiu o plano que você imaginava. O céu ainda está ouvindo, e é nesse momento, quando tudo parece perdido, que Deus sussurra o que sussurrou a Agar. Não temas, porque Deus ouviu. Ele não apenas escuta, ele responde, renova e restaura. O poço que salvou Ismael ainda simboliza a graça que salva todos os dias. E cada vez que alguém encontra água no deserto, o céu confirma mais uma vez: eu ainda sou o mesmo Deus. Essa história também é um chamado à fé viva. Não uma fé de aparência, mas uma fé que resiste ao calor, à espera e ao silêncio. Ismael sobreviveu porque confiou. Agar viu o milagre porque acreditou. E Abraão aprendeu que até o erro humano pode se tornar instrumento de revelação. Tudo o que Deus toca, Ele transforma. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo o que Ele permite, Ele usa. O caminho de Ismael mostra que até aquilo que nasceu da pressa pode florescer pela graça. Deus não é o Deus das perfeições, Ele é o Deus dos processos. E quando o homem se perde, Deus redesenha o caminho. Por isso, se você está vivendo o seu próprio deserto, lembre-se, não é o fim. O deserto é o lugar onde Deus fala de forma mais clara, onde Ele te ensina a depender dEle, onde a fé é purificada e o coração é restaurado. O mesmo Deus que ouviu o choro de um menino sob o sol escaldante, também ouve o seu clamor hoje. Ele ainda abre poços onde não há água, ainda traz vida onde há seca, ainda cumpre promessas que pareciam mortas. O deserto é o lugar onde a promessa é testada, mas também onde ela se cumpre. E é por isso que essa mensagem precisa ser compartilhada, porque há pessoas ao seu redor que estão exatamente onde Ismael esteve, cansadas, aflitas, achando que Deus as esqueceu. Elas precisam ouvir o que você ouviu agora. Deus ainda ouve os esquecidos. Compartilhe essa verdade, porque ela tem o poder de reacender a fé e mudar destinos. Escreva nos comentários: Deus ainda ouve os esquecidos. E se inscreva no canal para continuar recebendo revelações que vão fortalecer a sua fé e te fazer enxergar o propósito por trás de cada silêncio.